Nesta quinta-feira, dia 17 de março, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia entra na sua quarta semana e no seu 22º dia. Para uma guerra, isso é muito tempo, né? Para as pessoas que estão ali sofrendo com tudo isso, o tempo parece passar, inclusive, de forma diferente. E os mercados também têm um tempo diferente para otimizar todas essas informações, alinhar essas informações e dar uma trajetória para os preços. E claro que os alimentos estão ali, né, no cerne dessas discussões, dada a sua importância, dada uma discussão enorme que se gera em torno da segurança alimentar numa condição como essa, principalmente para aquela população que está mais vulnerável e num processo inflacionário que se instalou no mundo todo já desde o início da pandemia e que vai se intensificando com essa questão do conflito, chegando às populações mais pobres que têm maior dificuldade em acessar os alimentos. Por isso, o papel do agronegócio, não só no Brasil, mas no mundo, é tão importante para a gente entender como é que essas coisas começam e como elas devem e podem terminar. Para isso, a gente convidou o Leone Severo, diretor do Sim Consult, mas mais do que isso, grande conhecedor desses impactos e desses momentos históricos onde os preços dos alimentos e a produção de alimentos, a oferta e a demanda esteve no centro dessas discussões. Não é isso, Leones? Muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Carlos. Muito obrigado pela oportunidade, meu cumprimento a todos os nossos assistentes e ouvintes, e estou à disposição. Leones, eu acho que para começarmos a nossa conversa, eu queria que o senhor explicasse, o senhor vem falando muito sobre isso nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, né, onde são audiências muito qualificadas, né, grandes profissionais ali discutindo grandes questões. O senhor tem trazido muito a importância de nós trazermos para o contexto como crises como essa que nós estamos vivendo hoje, elas têm uma conexão muito forte com a produção e a oferta de alimentos. E eu queria que o senhor, portanto, contextualizasse a nossa audiência disso que nós estamos vivendo, no momento onde nós já vínhamos com uma oferta, uma relação de oferta e demanda já ajustada para os principais grãos que são aí comercializados no mundo todo. Bem, Carla, eu não estou vendo você, cara. É o seguinte, essa situação esse ciclo autista não se construiu agora e nem vai acabar agora, né? Nós viemos de uma história assim de 2018, quando a Argentina perdeu 20 milhões de toneladas de soja. Depois de 2019, os Estados Unidos perdeu 27 milhões de toneladas de soja. Agora estamos nessa perda estupenda das safras sul-americanas. Isso do lado da soja, né? Mas do lado do trigo, do sorgo, nós tivemos reveses na Austrália nos últimos 3 anos. A Austrália perdeu, em 2019 e 2020, cerca de 30 milhões de toneladas de produção de trigo. O ano passado o Canadá perdeu 30% da safra de trigo. A China tem a pior safra de trigo da sua história. Muitos dirão, mas a China vai aproveitar para a ração. Não é possível, porque se foi excesso de chuva e tem bromotoxina e eles vão incinerar esse trigo. E assim acontece. Nós estamos agora com esse evento maior, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que provavelmente a Ucrânia terá uma redução de até 40% da área de milho. Ela precisa plantar mais alimentos para a sua população, e os escolhidos são trigo morisco, aveia e ervilhas, e todos os grandes escaladas, né, dos preços agrícolas sempre trouxe assim, foi através dos grãos forrageiros, né, que hoje é o grande desfalque do mundo, né? Então, o que acontece? Acontece, por exemplo, a soja é a mais, vamos dizer assim, é a mais atingida, porque o farelo de soja ele passa a ser mais requisitado na falta de grãos forrageiros, que faz a competição na produção de rações. Aqui no Brasil, por exemplo, a perda da safra de Rio Grande, que é um grande exportador de farelo e também é o segundo maior embarcador de soja brasileira, isso naturalmente é um grande desfalque para o produto brasileiro, né? Tanto é que nós vemos aí a soja 180 acima de prêmio, o farelo $50, recorde, o óleo 400 pontos centes por libra peso. Então, toda uma conjuntura que promoveu essa escalada altista, que, como eu disse, é de
3 a 5 anos, tanto dos preços mais altos para os mais baixos, como os mais baixos para os mais altos. E nós temos ainda um agravante, né, que se instalou no mercado, que é o preço dos fertilizantes. Então, há mais de meio ano eu venho repetindo, ou os preços dos fertilizantes cedem ou o preço das agrícolas vão subir. Porque o trigo, o milho, eles sempre se acompanham, né? Porque o trigo, o milho e a soja, eles têm conteúdos substitutivos entre eles. Então, normalmente, eles fazem uma escalada conjunta. E ademais, agora nós temos um problema de disputa diária, né? De todas as commodities. Então, o que nós vemos é o seguinte, nós vemos uma escalada altíssima de todos os cultivos agrícolas ao redor do mundo. Tá. Eu sabia onde eu estava entrando quando eu falei, vamos chamar Leônidas Severo para nos contextualizar. Leônidas, nessa primeira fala, o senhor já apontou situações completamente importantes para nós desdobrarmos. Quando o senhor fala redução de 40% na área de milho na Ucrânia, para dar espaço a outras culturas que sejam alimentos diretos para a sua população, quanto isso impacta na oferta global, dada a importância da Ucrânia no contexto mundial do mercado de milho? A Ucrânia disputa o segundo lugar como exportador de milho, não é, com o Brasil e a Argentina. Esse revezamento, eles devem exportariam, né, produziram 39 milhões de toneladas, exportariam 34, ficou para trás boa parte disso, que eles não estão conseguindo embarcar. Então, é uma situação extremamente complicada e eu até tenho dito, né, que vai ser um momento, desde 1973, quando aconteceu a grande crise, né? A crise do petróleo, que eu estava lá, né? Eu sou o último dinossauro do mercado. Então foi a maior crise de suprimento da história, quer dizer, em amplitude muito maiores que naquela época, né? Agora tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, o Brasil é um país imenso, tem um consumo de milho de 72 milhões de toneladas, 200 mil toneladas por dia. O Brasil é um grande fornecedor de alimentos, né? Mas o milho brasileiro ele tem uma relação muito mais forte de preço com o mercado doméstico que propriamente com o mercado internacional. Mas nós temos que prestar atenção também que nós estamos num nível de preço históricos, né? Vamos ver a soja está 16,60, mais 180 de prêmio, dá 18,40. 18,40. Esse é o preço mais alto da história, né? Então, o que acontece? É um nível de risco. O ano passado nós tínhamos um preço chegamos a alcançar 16,67 em Chicago. Foi o segundo maior preço da história da soja, porque também foi o segundo menor estoque da história da soja. Esse ano nós não temos estoques. Então, segundo Adam Smith, 1726, 1790, quanto menor o estoque, maior o preço. Então, por isso que eu digo, é muito provável que esse ano nós tenhamos o maior preço da soja, eu digo preço nominal, né, nas bolsas de mercadorias. Não significa que esse preço será repassado fielmente aqui na origem brasileira, porque tem as outras variáveis. Tem a variável do prêmio, principalmente, não é? E com relação à China, a China teve o quarto semestre do ano passado o menor crescimento desde 1990. E a China é o nosso grande tomador, né? Grande tomador de carne, de soja, principalmente, e de milho no mundo, porque eles vão precisar importar muito milho, trigo e soja é aqueles costumeiros 100 milhões de toneladas, né? Porque a produção de carne no ano passado na China aumentou 29%, e esse ano está esperado um aumento de 15%. Olha, numa matança de 670 milhões de cabeças de suíno, que o abate diário é 1.800.000 cabeças, um ciclo de 100 dias, você pode imaginar que conduzir esse ciclo por 100 dias, para cada dia ter o abate de 1.800.000 cabeças, é uma coisa fenomenal e estrondosa. Agora, queria também repetir o seguinte, que o que a China faz não tem nada a ver com o mercado brasileiro, nem o volume de tempo de negociação, nem o preço. Porque a China adota a teoria da barganha, né? Nós somos aqui argumentistas. A barganha oferece um diferencial imenso. Olha, eles trabalham 5 meses na frente, quer dizer, nós estamos aqui em março e já estão trabalhando em setembro. Então, essas notícias que a China vai fazer isso, vai fazer aquilo, nem o chinês sabe.
Porque na China é o seguinte, o passado está atrás, o passado não está na frente, a barganha oferece essa condição. Eu só vou ter amanhã se eu tiver hoje, eu só tenho hoje porque eu tive ontem. Quer dizer, hoje foi amanhã, hoje já é ontem, ontem já foi hoje, hoje será ontem, entendeu? É tudo, quer dizer, diferente de nós aqui que projetamos o futuro em cima de projeções, eles trabalham dentro de um futuro passado. Eles só terão amanhã se construírem hoje. Então, esse negócio que dizem, a China vai parar de comprar, a China vai fazer isso, não é nada verdadeiro. Nem os chineses sabem o que vão fazer amanhã. Como é que o senhor está entendendo o papel da China nesse contexto que o senhor me detalha? A gente tem essas notícias de que as margens de esmagamento na China estariam preocupando as processadoras, a suinocultura está passando por um momento de dificuldade com a China, o governo chinês comprando um volume de carne ali para recompor os seus estoques e tentar regular os preços. Que momento é esse para a China, num cenário onde ele vê o governo chinês está diante desse risco máximo de suprimentos, como o senhor acabou de me detalhar, Leones? Na verdade, o mundo todo sofre com a inflação, né? E pior, a inflação ela retroalimenta os preços agrícolas. Isso significa o quê? Que o maior abrigo que tem da inflação são as commodities alimentares. São todas as commodities, principalmente as alimentares, porque ele se desenvolve, a cadeia de suprimentos se desenvolve na parcimônia do consumo e da reposição. Como o alimento tem consumo e reposição diária, ele naturalmente atualiza as perdas da inflação. Então, essa recorrência é normal, acontece em todos os tempos. Só que nós estamos agora num ciclo de confuso, né, ao redor do mundo, todas as economias. A própria China agora baixou a taxa de juros com medo de recessão e tem ainda esse problema do Covid lá em Jilin, que é uma das 3 maiores províncias produtoras de alimentos, né, de soja, de milho e trigo. Então, isso naturalmente traz grandes preocupações com relação ao futuro próximo. Mas a China não pode parar de comprar, ela não vai eliminar todos os rebanhos em todos os tempos, né? Até porque, eu sempre digo, né, que a commodity alimentar, ela supre a maior cadeia, a maior indústria de consumo existencial, que é exatamente o estômago humano. E esse alimento não pode faltar para os animais, que são naturalmente a via direta de alimento da população chinesa e da humanidade. Leones, nós temos visto, no paralelo dessa agitação toda no mercado de commodities, a agitação que se dá também sobre o mercado do petróleo. E desde que eu comecei a reportar, né, e trabalhar no jornalismo agro, o senhor me ensina que quando a gente vê os preços do petróleo subindo, isso quer dizer que as nações que ali trabalham com esse produto, que tem isso como o coração da sua economia, elas são potenciais compradoras a mais de comida, para garantir também a sua segurança alimentar. A gente está num momento semelhante a esse. Como é que essa montanha-russa do mercado de petróleo está influenciando nas commodities agrícolas e como o cenário geopolítico pode continuar influenciando nessa relação petróleo e agrícolas? Bom, verdadeiramente o petróleo sempre teve essa correlação, ele é o vetor master, que eu chamo dos preços das commodities, pela produção de fertilizantes principalmente, mas os fertilizantes já escalaram altas espetaculares, né? E ninguém lembrou por que o fertilizante subiu. O fertilizante subiu porque nós tivemos de 2015 a 2019 uma pressão muito forte de venda de soja, principalmente do Brasil, que 2019 e 2020 vendeu praticamente 2 safras junto, que derrubou. Quando você vende na referência da moeda local, você despreza o preço em dólar. E foi desprezado. Não fora isso, teve a guerra comercial Estados Unidos e China, que também prejudicou muito os preços em dólares da Bolsa de Chicago e de outros países que negociam em dólar, né? E a vítima foi exatamente o fertilizante, que a partir de 2019 até início de 2020, a indústria de fertilizante não tinha taxa de retorno e parou de produzir. Muitas indústrias pararam de produzir, não é? E aí, naturalmente, estamos pagando o preço hoje, né? Então, tem que estar bem presente que tudo tem consequências, não é?
Não sei se você está lembrada, mas 2019 e 20 eu fiz 11 entrevistas e não vendam a soja, os famosos R$ 80, né? Porque ali já assinalava, os índices, o mercado não é de adivinhar, o mercado tem leitura, né? A gente chama aqui inteligência de mercado, a inteligência do mercado não está desse lado. A gente pode ter uma leitura da inteligência do mercado, que são os protagonistas, são aqueles que bancam esse negócio, né? Que fazem, que movimentam, que investem, que a gente chama de principals. Então, a gente tem muitas historinhas, né? Por exemplo, agora, a China não está comprando, a China já comprou. A China já comprou das multinacionais, a China compra das multinacionais. Nós aqui no Brasil não sabemos quando a China compra. As multinacionais não contam para nós e nem os chineses. Tem mais de 150 indústrias na China, que tudo atuando particularmente, independentemente. Você acha que eles vão contar para nós que somos os principais supridores? Os chineses não contam nada, eles não falam nada para ninguém. Nós aqui somos ufanistas, vamos produzir 140 milhões de toneladas, 150 milhões de toneladas. Aí tem 100 notícias, 10 notícias por dia dizendo que o Brasil vai produzir uma grande safra, que vai ser recorde. Agora que o Brasil realmente perdeu a safra, você não vê nenhum comentário. Por quê? Porque o mercado, a inteligência do mercado, o desempenho comercial do mercado está bancada pelo produto. O único que tem preço em toda a cadeia, que tem receita, é o produto. Então fica todo mundo bicando, querendo tomar uma parte daqueles que produzem, que são os produtores, são os donos do ativo. Mas o produtor não pode especular. O produtor não está especulando, é o patrimônio dele, é um ativo valoroso, ele pode dispor quando ele quiser. Agora também não pode qualquer um chegar e dizer o produtor tem que vender porque o mercado vai cair. O mercado vai cair, o produtor tem que vender. Aí, se o produtor seguir essa orientação, é lógico que ele vai derrubar o mercado, como aconteceu no passado recente. Então, o Brasil é um país pujante, o mundo depende do Brasil na alimentação, nós temos a melhor agricultura do mundo, produzimos 2,2 ou 3 safras por ano, enquanto o mundo consegue apenas 1,2. Nós temos aqui a maior tecnologia da agricultura mundial, nós temos plantio direto, que eles não têm, e nós temos tudo, área para abrir, nós somos o único país do futuro. Mas nós temos que aprender, nós temos que ter uma literatura condizente, nós não devemos seguir... Aqui no Brasil o que se pratica é o mercado de derivativos. O que é? Existe o mercado fundamental, e são os dogmas, né? São as relações nobres da lei maior da economia, de oferta e procura. E tem a outra parte, que tem o mercado tem uma dicotomia, tem duas versões para um mesmo produto, né? Que é a Bolsa de Chicago e o mercado do produto. A Bolsa de Chicago trabalha o dinheiro pelo dinheiro, é o grande banco americano, e nós aqui trabalhamos o produto pelo dinheiro. O que fazem os americanos? Nós temos aqui os fundamentos no mercado que não tem estoques, mercado extremamente carente, mas a gente diz aqui, por exemplo, que o carro é que atropela o cachorro. E eles vão jurar sempre que é o cachorro que atropela o carro, porque eles têm que desconstruir os fundamentos, porque é um mercado de derivativo, eles precisam que todo dia estejam vendendo grão para eles não saquem os produtos. Sim. Então, existe essa força baixista, né? Todo mundo fala que o mercado vai cair, é para o produtor vender e colocar o produto no mercado e para serem revertidos em derivativos. E a maioria dessa indústria trabalha em todos os lugares e divulga toda a literatura deles gratuitamente através do mundo. E aqui a gente se esforça para a gente combater isso, mas é muito forte. O doutor é muito impressionante. Quando o senhor fala sobre isso e traz essa perspectiva, né, do mercado, como é que o senhor tem orientado, né? Claro que isso é uma informação também muito mais detalhada e personalizada para os seus clientes, mas como é que o senhor tem orientado os produtores brasileiros num cenário como esse, né? Onde nós temos aí, como o senhor falou, a maior crise de suprimentos dos últimos anos e temos o risco ou a oportunidade de termos os maiores preços de soja já registrados nominais nas bolsas de mercadorias. Como é que o produtor brasileiro tem que se comportar diante dessas informações para efetivamente participar do mercado e surfar essa onda efetivamente, Leones? Bom, a qualidade do preço é a relação do custo-benefício. Já alcançamos tudo que podia alcançar, tudo que eu projetei, nós alcançamos. Eu tive o privilégio de acertar desde muito tempo. Vocês podem conferir com qualquer um dos meus assinantes.
mas agora é o momento de pôr o produto no mercado. Essa conta é extremamente boa, né, para quem fez direito. Quem aproveitou e quem fez direito, é a hora de botar o produto no mercado, que se alimenta. Não é verdadeiro e nem cristão negar o produto no mercado quando existe preço de resgate, né? Eu sempre digo que o produtor tem agora muito bom resultado, não pode se vingar do passado, que se perdeu no passado não foi culpa de ninguém, foi culpa dele que errou, mas agora é o momento de colocar o produto no mercado, disponível. Não estou falando de safra nova, que isso é outra relação, mas o milho e a soja, neste momento, tem que dar para o mercado. Nós temos 240 milhões de famintos no mundo, pelo amor de Deus. E somos esse país que devemos conservar essa relação forte, porque existe uma relação não revelada, né, entre o produtor e o consumidor. Eles são complementares, né? E o produto que eu disse é o único que se expressa pelo preço. Esse negócio de dizer que Chicago já precificou, isso não existe. Não existe. Chicago é um derivativo, o que ele vai precificar? Então, a massificação desse mercado, nessa centralização do preço de Chicago, o brasileiro tem que se afastar um pouco disso. Ele tem que considerar que o preço do seu produto é o Chicago mais o prêmio, porque esse é o preço materializado que será consumido pelos compradores. E esse é o preço que ele vai receber também. E agora fica esses sardinhas brincando na Bolsa de Chicago todo dia, que o preço vai cair. Não é, isso é uma situação de mercado, porque como o produto se desenvolve na parcimônia do consumo, que é diário e intransferível, ele naturalmente tem um tempo de inércia, de realização. Sim. E a Bolsa de Chicago é diária, então o papel ele brinca, né? Ele brinca todo dia. Agora, temos que prestar atenção nesse poderio que nós temos e manter, pelo menos, a galinha dos ovos de ouro, que são os consumidores. Sim. Leones, um outro ponto que me chama a atenção na sua fala é quando o senhor diz o seguinte: ou os fertilizantes cedem ou as agrícolas vão subir. E o senhor imagina que possa haver no horizonte algum fator que venha a pressionar os preços ou a ajustar para baixo os preços dos fertilizantes? As análises nos mostram, né, os especialistas nos falam na continuidade dos preços dos fertilizantes em alta. Como é que o senhor imagina que isso vá continuar impactando as decisões dos produtores e, naturalmente, refletindo na formação dos preços? Essa equação ela é impositiva, porque ou os preços dos fertilizantes sobem, ou os preços agrícolas dos cultivos irão subir, porque os preços dos fertilizantes necessariamente, se sempre foram, submissos aos preços, né, dos produtos que eles se propõem a produzir, ou que são úteis a produzir. Então, essa equação ela vai acontecer em algum tempo. E também é que nem nós dizemos aqui, o Brasil tem estoque, né, estoque de fertilizantes na lavoura que pode produzir uma grande safra sem grandes utilizações de produtos. Eu não acho essa afirmação verdadeira e nem construtiva, porque o que nós devemos dizer para o mundo é que se não tiver o fertilizante no preço adequado, nós não vamos plantar. Porque todo mundo vai correr atrás de buscar uma equação satisfatória para nós. Porque o Brasil é decisivo, o Brasil é protagonista na alimentação humana, né? Mais de 1 bilhão de pessoas é alimentado pelo Brasil, que tem essa grande produção de soja, né? Vamos dizer que todo mundo estava falando de 140, agora é 120, talvez, que ninguém fala. Mas essa falta ela vai aparecer em algum tempo. Mas eu ia dizer outra coisa que agora me falhou, mas o fertilizante, então, nós vamos ter que fazer essa declaração para o mundo. A declaração que a gente vai dizer é essa: se vocês não nos venderem os fertilizantes, nós não vamos poder produzir. Agora, por exemplo, a Ucrânia está sem fertilizante e sem combustível para plantar, porque o combustível foi requisitado para a guerra e os fertilizantes têm a dificuldade ali dos seus vizinhos. Então, e também não tem capital, né? A Argentina, você viu que aí o governo cada vez quer tomar mais. A Indonésia é o maior exportador de óleo de palma, agora impôs lá uma reserva de 30% para o mercado interno, era 20%. Quer dizer,
o peso da taxa de exportação da Indonésia é $375 por tonelada e que pode, dependendo do desempenho do preço, pode chegar até 650. Esse é o governo que arrecada, né? Então, nós temos toda essa situação no mundo hoje bastante convulsionada, né? Prejudicada por tudo. Ou seja... A tempestade perfeita. Ou seja, Leones, a gente está vendo o sistema produtivo caminhar no contrafluxo, né? Ele deveria estar incentivando a produção e a gente vê algumas medidas que acabam promovendo uma limitação dessa expansão de oferta quando nós temos uma expansão de demanda muito clara. Haja vista que as exportações brasileiras de farelo de soja de janeiro e fevereiro estão 40% acima do ano passado. E as exportações de soja estão 20% acima do ano passado. E aí o mercado não tem comprador, o mercado está reticente em pagar esses preços. Já comprou. Agora que realmente as multinacionais podem estar perdendo muito dinheiro, tá? Porque elas anteciparam a venda de uma grande safra para os chineses compraram. E agora estão tentando repor. Estão descobertos contra a origem, que a gente chama, né? Tem que cobrir e estão pagando prêmios astronômicos. E isso mostra que o consumo existiu e já comprou e que agora está sendo atendido aqui nos negócios da origem, que é essa cobertura que os revendedores fazem para os mercados de destino. O Brasil não tem nenhuma conexão com os negócios que acontecem no mercado internacional. O Brasil é um vendedor de origem, um produtor, ele vende para replacement, para repassadores multinacionais, e esses que fazem o negócio, e eles é que sabem quando vender ou não. Nós não sabemos nada. Dizer que a China agora comprou tantos navios do Brasil, nós não temos esse registro. Os americanos têm, porque o SDA registra todas as vendas que fazem. Mas lá eles são direto, back to back, né? Compra aqui e vende lá. E nós não, nós temos essa... Que, aliás, tem que agradecer até as multinacionais que fazem esse grande trabalho, com altíssimo risco, né? Mas é a nossa realidade. Leones, 2 perguntas. Eu queria entender se o mercado do trigo agora é um dos mercados que mais lhe preocupa e entender também se, tão logo termine a guerra entre Rússia e Ucrânia, né, o conflito seja declarado encerrado, a gente naturalmente não vai voltar à normalidade das coisas rapidamente, mas os preços podem ter uma reação exagerada de baixa diante do fim do conflito e trazer algum prejuízo às relações comerciais, principalmente do produtor brasileiro? Não, pode ter uma queda pontual dos especuladores, isso a gente não está livre, mas a recuperação será imediata. É uma queda pontual, porque a guerra, na verdade, ela é a causa, ela não é o efeito. O efeito nós vamos sentir logo depois, né? Que é uma produção mais curta na Ucrânia, uma dificuldade, uma oferta bem menor de forrageiros, e os forrageiros vão exigir maior consumo de farelo, né? Como eu falei, aqui também nós estamos prejudicados, porque o Paraná e o Rio Grande do Sul perderam safra, e eu quero ver da onde que vai sair esses 13 milhões de toneladas que o Rio Grande do Sul costuma exportar todos os anos, que tem sido o segundo maior porto exportador do Brasil de soja. E fora o farelo, como eu disse, né, está $50 acima. O que Chicago representa? Se nós temos quase 200, tem até 200, mais de 200 para agosto. Agosto já está, na soja já está 260, né? Sim. Tem 220 a 260. O que nós estamos vendo aqui é essa situação. Eu falei na quebra argentina de 2018, que não teve grande impacto em Chicago, mas o prêmio foi a 230. Eu falei Claro que naquele tempo os Estados Unidos tinham um estoque de 24 milhões de toneladas, né? 2018, 2019. E que agora tem um estoque de 8 e alguma coisa e que pode ser 0. E provavelmente será o menor estoque da história e vai ter o maior preço da história. Agora, nós não podemos ficar segurando o produto e aproveitando isso. Nós temos que repensar, até porque tem mais safra nova para vender ainda, e é bom que o preço suba para compatibilizar essa conta com o fertilizante. Isso vai acontecer. Isso, né, digo hoje, dentro do cenário que se apresenta, porque às vezes a gente faz uma entrevista, uma palestra, e a gente diz daquele momento que se apresenta. Claro que tem que ter outros segmentos, né? A gente tem esse acompanhamento. Eu escrevo diariamente no meu site.
Eu tenho fundamentos, tantos fundamentos, o mercado de soja tem tantos fundamentos, que eu não escrevo notícias. Eu só escrevo sobre análise de fundamentos do mercado, para você ver a grandeza desse mercado. Sim. É outra coisa, a Bolsa de Chicago, os fundos estão muito comprados, mas quem está vendido contra os fundos são os comerciais. Eu estava fazendo um cálculo, o mundo importa em grandes números 2.800 navios de 60 mil toneladas, mais ou menos. Só nesse negócio de 2.800 navios, se negocia em Chicago, só pelo principal, pelo produto back-to-back, 1.100.000 contratos. 1.100.000 contratos, que é do business. Fora mais 30, 40 milhões de toneladas que circula no mercado de segunda mão, e também ele é também precificado, que a gente diz, através da operação de troca de contratos na Bolsa de Chicago. Então, os fundos hoje estão com 150 mil contratos. O ano passado, quando o mercado foi a 16,67, eles tinham vamos colocar em toneladas. Hoje estão com 20 milhões de toneladas e o ano passado eles estavam com 35, na época que o mercado foi a 16,67. O que aconteceu o ano passado? O ano passado, o carro-chefe do mercado era o óleo de soja pelos biocombustíveis, né? O óleo de soja estava bastante alto, a indústria americana estava ganhando uma fortuna, e veio dia 17 de junho, veio aquela notícia falsa liberada por não sei por quem, através do Reuters, que haveria flexibilização da política de biocombustíveis americana. O que aconteceu? O mercado caiu num dia $1,20 e no somatório caiu 2,20. Eu até tenho um gráfico disso. Caiu $2,20 e derrotou o mercado. Derrotou o mercado e agora o mercado está... A evidência é que o mercado está buscando o que ele deixou de realizar no ano passado, com muito mais gravidade, porque retardou esse movimento. O mercado ele se repara, a inteligência do mercado repara sempre essa relação de oferta e demanda, de tempos em tempos, nunca deixa desequilibrar tão fortemente. Então, esse ciclo autista devia ser imposto no final do ano de 2019, houve o problema das vendas brasileiras de 2 safras conjuntas, retardou a implantação do ciclo, dificultou a relação ainda mais, agravou ainda mais o desequilíbrio da oferta e da demanda, e hoje nós estamos vendo esse reparo, que pode custar muito caro. Era justamente isso que eu queria entender do senhor, se realmente houve uma mudança no fluxo de dinheiro no mundo desde que nós tivemos o início desse conflito, que deu um destaque ainda maior para o preço da comida, né, Leones? E quando a gente já vinha de um processo inflacionário muito forte, e sem um controle rápido, né, sem um controle efetivo rápido, já era sabido que isso ia acontecer, se havia provocado uma mudança no fluxo de dinheiro no mundo. Me parece que isso aconteceu efetivamente, principalmente entre os especuladores, portanto. Não houve grandes, até porque eles estão com muito medo, porque eles perderam muito o ano passado, quando saiu eles nunca mais construíram uma grande posição depois daquela intervenção do governo americano que derrubou os preços. Foi um grande prejuízo para o mercado e para todos, porque o mercado tem uma consistência e tem uma leitura, né? Se nós temos um mercado altista, a gente sabe ler. Eu sou trader, né, de 59 anos, então tem essa leitura. Mas o resto é comentários, assim, soltos, largados ao vento, que esses são mais, se propagam. E o que eu digo, a indústria de derivativos se propõe a desconstruir os fundamentos e criar, através de fatores eventuais, né? Tem os fatores fundamentais e os fatores eventuais. Eles atuam sobre os fatores eventuais. E eles criam todas essas notícias, que às vezes tem pouca duração, mas é só com o propósito de o produtor colocar o produto no mercado para lançar os derivativos. Essa é a proposta, e por isso que tem muitos repetidores, principalmente aqui no Brasil, né? E tem as consultorias americanas que vieram para cá, é tudo subsidiado pela CME. Então, aqui para fustigar, dizer que vai acontecer isso, afinal de contas, eu fico indignado de ver falarem aqui só dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não significa nada perante nós, não tem nem portos, né? E ficam falando que os Estados Unidos vai plantar mais soja. Não vai plantar menos soja e vai plantar menos milho, porque ele precisa de plantar algodão e precisa de plantar
trigo, que eles estão no déficit terrível. Então, você vê que mês de fevereiro sempre era um mês que diziam assim, agora os Estados Unidos vai plantar mais soja que milho. Nunca se realizou. Nunca e nunca vai se realizar. Até porque os americanos exportam 15% do que produzem do milho e da soja 46%. A logística americana é um problema seríssimo. Ainda agora, a Canadian Pacific, que é a ferrovia mais forte no norte dos Estados Unidos, que ela é canadense, mas ela vem até o sul do Kansas, né? Que ela faz todo aquele trânsito de produto do norte dos Estados Unidos, inclusive nos portos da costa oeste. Ela está entrando em greve hoje. Quer dizer, vai dar uma ruptura no sistema logístico americano impressionante. Até porque, né, como existe essa dificuldade dos portos americanos, que não têm a mesma capacidade de expedição que os portos brasileiros, Sim. E eles têm muitas safras coincidentes, os FOBs, que a gente chama, que é os custos de elevação ou arcação, para colocar o produto no navio, que normalmente são 15 a 24 centos por bushel, chegam a 110. Então, quem é que vai produzir soja para pagar, para pôr a soja no navio, pagar $1,10 por bushel? Ninguém. Sim. É tudo um sonho, até porque eles são mais dependentes da China na soja do que qualquer outro. Né? Então, assim, eu digo o seguinte também, né? Quando os Estados Unidos fez aquela guerra comercial que deixou um rastro de sofrimento para todo mundo, os produtores americanos ficaram completamente quebrados. Sim. Eles tinham a maior dívida de todos os tempos, 324 bilhões de dólares, e que voltaram à taxa de retorno do retorno do produto em 1977. Eles não tinham mais condições de viver. Se não fosse o Trump aportar 54 bilhões de dólares no campo, eles não teriam sobrevivido. Leones, o senhor se preocupa com a oferta de alimentos que nós teremos na temporada 2022-2023, dado todo esse quadro, e principalmente por ser uma safra bastante dispendiosa, de custos muito elevados e de uma oferta escassa também de insumos? O senhor tem essa preocupação com a oferta que o mundo vai receber de grãos, principalmente na temporada próxima, 2022-2023? Sim, porque está atrasando essa condição de redução do preço dos insumos e é extremamente temerário. Em todos os tempos sempre houve, né, quando houve dificuldades de implantação das culturas, alguém deixa de produzir. E nós estamos flertando com essa crise, como eu falei, desde 2018. Sim. Mas a gente não prestava atenção. A gente estava mais prestando atenção na Bolsa de Chicago do que propriamente no produto. Né? Como eu disse, o produto é o único que tem receita e é o único que se expressa pelo preço. O produtor é o único que tem receita. Toda a cadeia é dependente. O produto paga todos os custos até o destino. É o produto que banca tudo isso. E quem banca é o produtor. Então tem que ter muito cuidado, né? Eu sempre digo o seguinte também, né? Tem muitos analistas que sempre falam que o preço vai cair, estão depreciando o produto. Quem deprecia o produto vai perder o emprego, porque é o produto que lhe paga o salário. E aconteceu na Bolsa de Chicago, eu avisei meus amigos de Chicago, parem de chamar o mercado para baixo, vocês vão perder o emprego. No meu tempo, eu acho que fechou mais de 20 corretoras por isso. Ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir e não precisa. Para que depreciar o preço do produto? Diz, o Leone Severo é autista, é um demagogo. Não sou. Tenho experiência, tenho um currículo invejável, os outros têm currículo. Eu não vi o currículo de nenhum. Eu não estou aqui para antagonizar ninguém, mas eu quero que meu povo se beneficie da riqueza que produz. Eu defendo o meu povo, não defendo a China, não defendo ninguém. Eu defendo o meu povo. Eu quero ver meus netos vivendo nesse país. Eu já tenho 3 filhos na Austrália, mas eu quero que voltem para o meu país e que meus netos se criem aqui. Como emocionei agora. Como disse Santo Agostinho, né? A esperança tem 2 filhas lindas. Uma é a indignação e a outra é a coragem. A indignação é não estar de acordo com como as coisas estão, e a coragem é mudá-las. E eu me ofereço para isso. O senhor é sempre um respiro para a gente, viu, Leones? Quando eu já conheço, tenho, graças a Deus, né, 12 anos aqui no Notícias Agrícolas, me deram inúmeras oportunidades de entrevistá-lo, e eu sempre aprendo cada vez mais com o senhor. Eu sempre falo muito nesse site a sorte que eu tive de ter grandes mentores na minha carreira, e o senhor sabe que o senhor está no topo da lista. Então, muito obrigada por
tudo isso que o senhor esclareceu para nós, explicou, contextualizou. A sua emoção é sempre a nossa, Leones. Então, porque nós também trabalhamos para que o Brasil seja um país onde os seus netos poderão crescer e se desenvolver. Então, muito obrigada mais uma vez pela gentileza de estar conosco, pela generosidade de dividir o seu conhecimento com a nossa audiência. Estar com o senhor é sempre um prazer. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você e a todos. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Que assim seja. Amém. O senhor também, bom trabalho para o senhor. Um abraço enorme para sua família, de quem eu gosto muito e por quem tenho muito respeito também. Leones, um beijo. Um beijo. O senhor recebeu um comentário aqui da Laura Canali. Adorei o senhor Leones. Ela comentou aqui no YouTube. Leones. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Bom trabalho para o senhor. Tchau. Conosco, senhoras e senhores, senhor Leones Severo, diretor do Simconsult, mas como eu falei, né, grande conhecedor do agronegócio brasileiro e mundial e como entender a posição e a relevância do agronegócio brasileiro no agronegócio global. Entender a relevância do seu trabalho, né? Para que o mundo continue caminhando. Destaques importantes de Leones Severo são muitos e depois a gente vai organizar tudo isso para você aqui. Se você está chegando agora, a entrevista na íntegra estará já disponível, mas... dificuldade nos grãos forrageiros, demanda maior por farelo de soja, os preços dos fertilizantes precisam ceder ou as commodities agrícolas vão subir ainda mais. Como é que essa equação vai fechar? Ainda não sabemos. O gap de oferta que será deixado pelo leste europeu vai ser difícil de ser compensado, né? Então isso também está na conta. E uma preocupação com a oferta 2022-23. Mais do que isso, Leones disse com todas as letras, é hora de botar o produto no mercado, né? E um mercado que se alimenta nesse momento e que precisa de oferta. A conta é boa para o produtor brasileiro, principalmente para milho e soja, e tem que entregar, né? Como eu falei, se você está chegando agora nessa entrevista, depois recupere a íntegra que já vai estar disponível para você no Notícias Agrícolas para entender em que contexto o Leones coloca essa afirmação, tá certo? Excelente entrevista de Leones Severo, como sempre. A gente continua com a nossa programação para que vocês sejam os profissionais mais bem informados do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.